Sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando hoje com o penúltimo vídeo da sequência sobre os módulos fotovoltaicos, a parte 3 irá apresentar os fatores externos que afetam as características dos módulos fotovoltaicos. Não saia daí, que já está começando. Bem, pessoal, estamos aqui dando continuidade agora com a parte 3 dessa videoaula, seguindo aquelas sequências já vistas na parte 2 e na parte 1, no qual estamos tratando como tema central as características dos módulos fotovoltaicos. E na parte 3 iremos apresentar os fatores externos que afetam as características elétricas dos módulos fotovoltaicos. Sendo assim, a gente pode iniciar a falar sobre esse assunto da seguinte forma: que diferentemente das várias, inúmeras tecnologias existentes mundialmente, os sistemas fotovoltaicos, eles apresentam uma particularidade. Qual é essa particularidade? Esse sistema, ele não opera em condições normais de funcionamento, como diversas tecnologias operam. Para que funcionem, elas devem funcionar ou operar em condições normais de funcionamento. Os sistemas fotovoltaicos, contrariando a regra, eles apenas funcionam em condições normais nas condições de referência, aquelas condições que nós vimos na parte 2, que chama-se STC, né? São as condições de testes padrões, né? Para que possam ser definidas ou comparadas diversas células fotovoltaicas entre fabricantes. Ok? Então, visto isso, sabendo que os sistemas fotovoltaicos não operam em condições de funcionamento, vocês devem estar se perguntando: como assim? O que é que isso quer dizer? Isso significa o quê no sistema fotovoltaico? Significa que alguns parâmetros que nós vimos na parte 2, aqui quem não assistiu a videoaula número 22, que trata sobre a parte 2, eu recomendo que dê uma verificada lá, assista o vídeo, que você entenderá sobre as condições STC para os módulos fotovoltaicos. Então, dentro daquelas condições que nós vimos, só relembrando, essas condições elas são de irradiância solar, o espectro solar e a temperatura ambiente. Dentre essas três condições, duas dessas condições elas influenciam diretamente no desempenho dos módulos. Quais são essas condições?
a irradiância incidente sobre o módulo, ou seja, sobre a célula fotovoltaica, e a temperatura das células, que por sua vez essa temperatura é gerada pela temperatura ambiente. E eu coloquei aqui como asterisco os sombreamentos. Porém, nós vamos ver durante essa apresentação que os sombreamentos nada mais é do que uma consequência da baixa ou dos baixos índices de irradiação ocorridas no sistema fotovoltaico. Novamente, essa curva, que é chamada curva típica ou a curva característica de uma célula fotovoltaica, a curva corrente-tensão, ela novamente aparece aqui como uma demonstração das influências, aqui nesse caso negativas, do efeito da irradiância incidente sobre a célula ou sobre o módulo. Essa curva que nós iremos mostrar aqui agora de forma específica sobre as condições que afetam as características elétricas dos módulos, essa curva vai tratar das irradiâncias máximas e mínimas a uma temperatura constante. Mas, Vitor, qual é o valor dessa temperatura constante? A temperatura constante citada para representar essa curva é a temperatura de 25 graus Celsius, temperatura essa sob condições STC, vistas na parte 2 dos nossos vídeos, ok? Então, o que é que podemos observar dessa irradiância? Essa irradiância eu tenho no eixo X valores de tensão elétrica, ou seja, essa tensão elétrica é a tensão de circuito aberta, VOC, que também vimos na parte 2. E no eixo X nós temos o eixo da corrente elétrica, que é a corrente gerada pela célula, também conhecida como a corrente de curto-circuito, a ISC. Esses dois eixos, ou seja, essas duas grandezas, irão mostrar o comportamento da tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito quando ocorre uma variação na irradiância solar na célula. Então, o desempenho e as curvas características dos módulos fotovoltaicos, que são essa a primeira que nós iremos ver, e na sequência também iremos apresentar um novo gráfico, elas dependem especialmente das temperaturas das células e da intensidade da radiação incidente, como já havíamos comentado. A intensidade da corrente que atravessa, ou seja, que percorre, que flui pelo módulo, ela é praticamente proporcional à variação da irradiância ao longo do dia. Então, de acordo com que aumenta o nível
ou o índice de irradiância, ou a quantidade de irradiância, a corrente de curto-circuito também sofre uma influência. Da mesma forma que, à medida que o dia vai passando, consequentemente, essa irradiância também vai diminuindo. Então, logo, quando a irradiância diminui pela metade, a eletricidade produzida também reduz pela metade, ou seja, diretamente proporcional. Por outro lado, a tensão, ou seja, a máxima tensão naquele ponto que nós vimos que na curva característica de tensão, corrente e potência, era o joelho aqui da curva. Essa tensão, também chamada de VMPP, permanece relativamente constante com as variações da radiação solar. Então, o que é que essa figura está nos mostrando? Ela mostra que para diferentes níveis de irradiância, aqui nesse caso as irradiâncias estão sofrendo um incremento de 200 watts por metro quadrado. Se iniciarmos aqui do menor para o maior, eu inicio com 200 watts por metro quadrado, incremento com mais 200 e chego a 400 watts por metro quadrado. No próximo cenário, eu incremento mais 200 watts por metro quadrado, chego a 600 e assim por diante até 1000 watts por metro quadrado, porque 1000 é a condição STC das condições padrões de teste. Então, logo, nós iremos ver que essa variação de radiância está diretamente ligado à temperatura, no nosso caso, que está sendo constante de 25 graus. Também temperatura da célula conforme condições STC. Essa temperatura, ela é também informada na nossa parte 2, que eu recomendo novamente para um maior entendimento seu, tá? Para a compreensão dessa apresentação, assistir a parte 2, que pode ser localizada aqui na descrição aqui desse vídeo. Então, dando prosseguimento aqui à análise desse gráfico, o que é que podemos observar através desse gráfico? Que a corrente gerada de curto-circuito, ela aumenta linearmente, ou seja, para cada nível de radiância ocorre um aumento linear para cada nível de radiância, com o aumento da irradiância. Aqui eu inicio com 200 watts por metro quadrado, a minha linha de corrente chega a um nível de tensão de pouco mais de 0,57, 0,58. Se eu aumento para 400 watts por metro quadrado, a minha linearidade também vai aumentando.
Agora eu já tenho mais de pouco de 0,59, quase 0,6 volts. Indo agora para 600 watts por metro quadrado, a minha linha caminha para pouco mais de 0,62, 63 volts e assim até o patamar de 1000 watts por metro quadrado, onde eu já chego a quase 0,65, 66. Perfeito? Então, a corrente gerada, ou seja, a corrente que flui por essa célula, também conhecida como corrente de curto-circuito, aumenta linearmente com o aumento da irradiância. Então, quanto maior for o incremento de irradiância, maior também, na mesma proporção, será o incremento de corrente elétrica. Podemos concluir também que, se formos observar, esse acréscimo de corrente elétrica é um acréscimo não tão elevado. Enquanto que a tensão de circuito aberto, a VOC, aumenta de forma logarítmica. Então nós temos dois comportamentos aqui nesse gráfico, devido ao aumento da irradiância. Para a corrente de curto-circuito, eu tenho o meu formato de gráfico linear à medida que aumenta o índice de irradiação. Já para a minha tensão de circuito aberto, o comportamento da minha tensão possui uma forma logarítmica. Logo, quando mantida a mesma temperatura constante da célula. Ok? Então, o efeito da irradiância incidente nessa primeira análise, nós vimos que a tensão de circuito aberto e a corrente de circuito aberto sofrem influências em seu desempenho. Consequentemente, a eficiência e a potência gerada do módulo também sofrerão consequências negativas. A próxima gráfico que iremos apresentar aqui diz respeito a mais um fator que influencia o desempenho elétrico de um módulo fotovoltaico, que é a temperatura da célula. Esse gráfico irá mostrar diferentes temperaturas a partir da temperatura na condição STC de 25 graus para uma irradiância constante. Agora, o parâmetro constante será a irradiância e o parâmetro a variar será a temperatura. Logo, com um espectro AM, que é a massa de ar, de 1,5, também na condição STC, como nós vimos na parte 2. Então, o que essa figura aqui mostra para a gente? Eu tenho o mesmo eixo do X com a tensão de circuito aberto, bem como o eixo do Y com a
corrente de curto-circuito. E aqui iremos variar as temperaturas e observar o comportamento desses dois parâmetros aqui, corrente e tensão. Então, o aumento da irradiância incidente ou o aumento da temperatura ambiente produz um aumento da temperatura da célula, como nós vimos no gráfico anterior. E, consequentemente, tende a reduzir a sua eficiência e também potência gerada, como assim concluímos. Isso se deve ao fato de que a tensão da célula diminui significativamente com o aumento da temperatura, enquanto que sua corrente sofre uma elevação muito pequena, ou seja, quase desprezível. Aqui eu estou aumentando, eu inicio aqui com 0 graus. 0 graus eu tenho uma corrente de curto-circuito na ordem de pouco mais de 8.2, 8.3 amperes, com uma tensão de circuito aberto de pouco mais de 0,67, 68 a 0 graus. Quando passamos para 25 graus, a corrente de curto-circuito praticamente se mantém ou diminui muito pouco, e a minha tensão, que era anteriormente a 0 graus com 0,67, 68, ela já cai consideravelmente para quase 0,63, 0,64. Quando eu aumento essa temperatura agora para 50 graus, temperatura essa ambiente, que irá influenciar na temperatura da célula, a minha corrente de curto-circuito também permanece praticamente inalterada. E a tensão cai também consideravelmente agora com aproximadamente 0,57, 0,58 por aí. A temperatura novamente aumenta para 70 graus. Essa temperatura agora, observando a corrente elétrica de curto-circuito, não sofre quase nenhuma influência, porém a tensão de circuito aberto segue a diminuir, agora de 0,57, ela já está aqui na quase 0,55, 54, e finalmente chegando a 100 graus, novamente é mantido praticamente o valor de corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto permanece em queda livre. Aqui pouco mais de 0,44, 0,45. Ou seja, reforçando, a tensão da célula diminui, como nós estamos vendo aqui pelo gráfico, significativamente com o aumento da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura na célula, a tensão nela irá diminuindo significativamente. Enquanto que a corrente elétrica, para cada
valor de temperatura sofre uma elevação muito pequena. Podemos dizer que é praticamente desprezível. É o que nós observamos aqui, ó. Fomos de 0 a 100 graus e praticamente o valor de corrente de curto-circuito não se alterou. Por exemplo, em uma célula de silício cristalino, que é a tecnologia mais utilizada mundialmente, se essa célula sofrer um aumento de 100 graus na temperatura, o que irá ocorrer na célula? Essa irá produzir uma variação da ordem de aproximadamente menos 0,2 volts, é o que corresponde a menos 30% dessa tensão de circuito aberto. Aumentando para 100 graus em uma célula de silício cristalino, essa variação, ou seja, essa diminuição da tensão, ela corresponde a menos 30% do valor eficaz dessa célula. Confrontando com a corrente de curto-circuito, ela possui aproximadamente uma variação, ou seja, um aumento de somente 0,2% na corrente de curto-circuito. Então, por isso, podemos considerar desprezível os efeitos da temperatura da célula na corrente elétrica. Caso contrário, é o que vimos aqui, o efeito da temperatura diretamente na tensão de circuito aberto. Então, quanto maior for a temperatura ambiente, menor será a tensão na célula. Então, podemos desvendar um mito que existe, que em regiões quentes eu terei um melhor aproveitamento de geração. Pelo contrário, para termos um melhor aproveitamento energético, ela está ligado diretamente aos elevados índices de radiação para as devidas localidades e não ao efeito calor. Para representar o efeito da temperatura nas características dos módulos, são utilizados os coeficientes de temperatura. Esses coeficientes de temperatura são coeficientes de correção, que nós iremos ver na parte 4, que irá tratar especificamente sobre as temperaturas ou comportamento dos módulos em relação à temperatura. E como havíamos citado o sombreamento com aquele asterisco, iremos comentar um pouco sobre o sombreamento, que nada mais é do que um fator gerado pela baixa ou pelo baixo índice de irradiação incidente sobre o módulo, podem causar danos prejudiciais às células fotovoltaicas, consequentemente com os módulos, que são chamados pontos quentes. Então, o efeito de sombreamento nas células fotovoltaicas nada mais é do que
uma consequência já dos baixos índices de radiação solares, seja pela obstrução de obstáculos ou objetos que possam causar essa perca de desempenho dos módulos. Logo, uma célula fotovoltaica sombreada, quais são as consequências que pode ocorrer? A principal consequência é o aquecimento da célula, ou seja, o aquecimento do material celular. Quais são os materiais celulares que formam a célula? O semicondutor, propriamente dito, o silício, sofre alterações físico-químicas, bem como os componentes eletrônicos que são susceptíveis a variações bruscas de tensão. Ou seja, ocorrendo esse sombreamento, surge esse ponto quente que pode danificar a célula fotovoltaica. Então, isso pode ocorrer. E como é que ocorre, na verdade, esse ponto quente? Como é que ele surge? Por que o ponto quente é tão prejudicial em uma célula fotovoltaica? A ocorrência desse ponto quente é devido ao surgimento, ou seja, quando uma célula fotovoltaica ela está sujeita a um objeto ou um obstáculo causando uma sombra em parte dos módulos, especificamente da célula fotovoltaica, surge uma corrente inversa elevadíssima que flui através das células fotovoltaicas. Essa corrente elevada é a corrente de curto-circuito, IEC, tá? É o que essa figura está nos mostrando aqui, uma representação de uma célula solar com ponto quente. Porém, como esse assunto é um assunto bem específico, nós não iremos entrar muito no mérito aqui sobre sombreamento. Esse tema será apresentado em aulas mais para frente. É um assunto bastante importante porque através de como nós podemos utilizar ou evitar os sombreamentos através de diodos de bypass, e nós iremos entender essas características mais para frente, mas não é objetivo dessa aula parte 3. Então, o que podemos concluir de tudo que nós vimos até aqui? Que o desempenho das células fotovoltaicas são afetados pela radiação solar e pela temperatura, que a corrente de curto-circuito da célula ela aumenta linearmente com o aumento da irradiância solar. Essa mesma corrente de curto-circuito sofre um aumento praticamente desprezível, como nós vimos no vídeo. Já a tensão de circuito aberto ela aumenta de forma logarítmica quando mantida a temperatura constante. E a tensão da célula aumenta com o aumento da temperatura ambiente. E por fim, o sombreamento nas células são consequência dos baixos índices de radiação solar e podem causar pontos quentes que venham a danificar essas células fotovoltaicas. Perfeito? Então, a parte 4, que irá finalizar essa sequência de
vídeos sobre os módulos fotovoltaicos, nós iremos tratar sobre as temperaturas nominais dos módulos fotovoltaicos. Então aqui eu faço um convite para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, parte 2 e parte 1. É importante para o entendimento de toda essa sequência os conceitos que nós comentamos nos vídeos passados. Peço a todos vocês um grande favor, que é curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para que vocês sejam avisados pelo YouTube sempre que for disponibilizado vídeos novos. E um convite também para conhecer as nossas redes sociais. Aqui temos um blog com conteúdos da área elétrica e segurança do trabalho e estamos nas principais redes sociais como Facebook e Instagram. Beleza? Então, em caso de dúvidas, por favor, não hesitem, deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões para novos temas, críticas. Perfeito? Então, até a próxima. Nos encontramos na parte 4. Um abraço a todos.